Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trazendo uma proposta aqui de um desafio que é clássico e que, usando da mesma abordagem que eu usei dos outros vídeos, eu tentei encontrar alguma solução para um desafio que eu tive e não encontrei facilmente, então resolvi eu mesmo trazer uma proposta de solução. E aqui a gente vai fazer algumas abordagens, e aqui a gente vai fazer a abordagem de como calcular a distância entre pontos de latitude e longitude usando o Power BI, o que pode ser uma coisa bem útil para quem trabalha com dados geográficos. Em qualquer sentido, seja na parte de viagens, trajetos, rotas, telemetria, Uber, enfim, latitude e longitude é um dado aí bem comum que a galera trabalha. Então vamos lá. Partindo aqui de algumas premissas aqui, o que eu preciso de vocês aqui nessa aula? A primeira coisa é que vocês tenham o Power BI instalado aí, logicamente, e a segunda coisa é que vocês entendam um pouquinho de matemática um pouco mais avançada. Aqui a gente vai abordar um conceito matemático aqui para definir a distância em uma rota que eu já vou deixar previamente definida e eu vou disponibilizar o arquivo aí para quem quiser treinar comigo. Vamos começar aqui. O trajeto ele é o seguinte, uma rota que sai de Vitória, capital do Espírito Santo, passa por Belo Horizonte, vai para o Rio de Janeiro e vai para São Paulo. Observe bem que isso aqui não é exatamente uma rota, isso aqui é ligamento, são segmentos de reta que estão ligando os pontos. No caso, para desenhar uma rota, aí a gente vai precisar abordar uma outra estratégia de rotogramas, que eu já deixei explicado aqui no canal também, tanto com Python quanto com Power BI. E observe bem aqui a distância final que obtivemos. A distância final é de 1090 metros. Não sei se está dando para ver no vídeo, qualquer coisa eu dou um zoom. Então a gente tem que tentar aproximar essa resposta aqui lá no Power BI. Eu já deixei aqui um arquivo de exemplo aqui com a conexão já feita, onde tem aqui as minhas cidades e as latitudes e longitudes aí de cada uma aí respectivamente. Então, no mínimo, você tem que ter o arquivo já pronto aí que você quer usar. E inclusive eu vou deixar esse daqui que eu estou usando de teste aí para quem quiser manipular, para me acompanhar aqui. Dito isso, vamos começar. A gente aqui tem que entender uma coisa. Se você é terraplanista, por favor, saia desse vídeo. Esse vídeo não é para você. O cálculo que a gente vai aplicar aqui é a distância de Haversine, que leva em consideração a distância angular entre dois pontos na superfície de uma esfera. A Terra tem um formato aproximadamente esférico, então a equação ela serve de forma razoável. Não oferece valores exatos porque a superfície da Terra não é exatamente esférica e não é regular, né? Tem ondulações, ladeiras, terrenos diferentes, dentre outras coisas aí. O que, né, pode acabar causando alguma divergência aí para ferramentas topográficas, topométricas aí de precisão. Porém, já é razoável já porque a gente precisa. Sem mais delongas, eu vou só apresentar aqui para vocês a fórmula de Haversine e ela tem essa carinha simpática aqui. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai traduzir essa equação para a linguagem M do Power Query, que vai fazer, que tem ferramentas matemáticas prontas para trabalhar com esse tipo de dado. Então nesse caso aqui, por isso que eu pedi para vocês terem um entendimento um pouco melhor de matemática, né? Não necessariamente saber isso daqui, mas saber pelo menos como ler, porque aqui envolve equações trigonométricas avançadas até, e a gente vai precisar jogar isso aqui para dentro do Power Query, fazer essa tradução. Tá aqui alguns exemplos também, né, de como o cálculo é feito. Esse aqui também, ó, maravilhoso, 2 pontos, um segmento de arco, um arco, né, ligando 2 pontos aqui também, um desenho interessante. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Deixa eu apagar essa consulta aqui que a gente vai refazê-la do zero. Beleza, então. Observe bem aqui o que eu vou fazer aqui agora. Como eu disse, na equação de Haversine,
nós vamos precisar de ter dois pontos definidos, a latitude e a longitude. A gente precisa de ter essas duas variáveis. E no caso, são duas variáveis, são 4 coordenadas, né? Latitude e longitude de um ponto A, latitude e longitude de um ponto B. Então, o que eu vou fazer aqui na primeira transformação? Eu vou alinhar os dois pontos. Eu vou usar uma estratégia aqui que eu já expliquei anteriormente, que é o do quê? De criar uma referência para a linha anterior. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar duas colunas de índices, uma começando em 0 e a outra começando em 1, simples, e a gente vai cruzar a tabela com ela mesma. A gente vai combinar aqui em página inicial, combinar e mesclar consultas. E a gente vai fazer o quê? A gente vai mesclar a coluna que inicia em 1 com a coluna que inicia em 0. E observe o que vai acontecer aqui. Eu vou expandir as colunas de latitude e longitude. Observe bem o que aconteceu. O ponto na linha 2 foi para a linha 1, latitude. Da linha 3 foi para a linha 2. Da linha 4 foi para a linha 3. E a mesma coisa ocorreu para a longitude. A única coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser renomear a coluna de latitude para latitude 2 e a coluna de longitude para longitude 2. Pronto, a primeira etapa já foi feita. Muito simples, muito fácil. Eu vou apagar aqui essas duas colunas aqui, só para a gente não se confundir. Muito simples, muito fácil, muito rápido. Agora a gente vai para a parte mais difícil, que é inserir a função de Haversine dentro do Power Query. No caso aqui, eu vou vir em nova fonte na página inicial do Power Query e consulta nula. E eu vou abrir o editor avançado. Nesse caso, não precisam esquentar a cabeça em refazer aquele código todo, que eu já vou deixar ele pronto já na descrição do vídeo. Eu só vou pegar ele aqui, eu já resolvi ele previamente, e vou colar no editor avançado. Nesse caso aqui, só vamos dar uma lida no que ela passa. No caso, isso aqui é o cabeçalho da função, com os parâmetros que a gente recebe, os pontos de latitude e longitude iniciais e os finais. E aqui tem o raio médio da Terra, a conversão para radianos dos pontos de latitude e longitude, que normalmente são enviados em graus. Aqui ocorre a conversão. E aqui, essas três variáveis aqui são os cálculos que a gente viu, são os cálculos que vimos aqui, nesse site aqui, ó, A, C e D. É literalmente a mesma coisa, só que está convertido para as funções matemáticas da linguagem M. Isso aqui retorna o Haversine Distance. A gente dá um concluído aqui e pronto. Lá na tabela de teste, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai vir aqui, ó, em transformar, adicionar coluna e vai fazer o seguinte, invocar função personalizada. E vai invocar a função que está aqui. No caso aqui, eu vou até fazer melhor. Eu vou chamar isso aqui de Haversine e vou chamar ela aqui na tabela. A coluna vai se chamar distância, e vai receber todas as colunas como parâmetros, né? As colunas principais. No caso, latitude, longitude. Latitude 2, longitude 2. E é só dar um OK. OK, ocorreu algum erro aqui. Ah tá, já sei. Eu vou só fazer uma transformação aqui antes. As colunas de latitude e longitude, elas devem ser do tipo numérica. No caso aqui eu vou só substituir o ponto por vírgula. E eu vou transformar para o tipo número decimal. Pronto, agora aqui a função que vem aqui depois já está pronta, já está feita. E eu vou transformar aqui para o número inteiro. É distância a coluna. Beleza, tá pronto, tá feito. Não tem dificuldade nenhuma com isso aqui. Eu vou dar um fechar e aplicar. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma visualização de dados aqui com um visual de mapa. Vou pegar esse mapa aqui. Pode ser qualquer um, gente.
vou fazer o quê? Eu vou passar aqui a localização, latitude e longitude. Não, nesse mapa aqui não. Esse mapa aqui, latitude e longitude. Está aqui as 4 capitais marcadas. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui a distância que a gente calculou como um card. Dá cerca de 1085 km de distância. Como aqui a gente passou o raio médio da Terra em quilômetros, a resposta ela já vem convertida em quilômetros também. Nesse caso aqui é uma aproximação muito razoável. Aqui a gente calculou como 1090, dentro do Power BI a gente calculou como 1085. Vale lembrar que isso daqui, essa distância, ela é calculada de forma sequencial. Eu calculei aqui proposital, de Serra para Belo Horizonte, ou de Vitória para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro para São Paulo. Nesse caso aqui, essa variável, essa medida, ela não fica tão dinâmica se a ordem dos trajetos for invertida. Por exemplo, Rio de Janeiro para Serra, para Belo Horizonte, depois para São Paulo. Beleza, essa outra sequenciação dos pontos já quebrou completamente aqui a medida. Então, galera, acho que não tem mais o que falar não, né? A meta da aula foi cumprida e o cálculo já vou deixar aqui na descrição também. É só pegar, dar Ctrl+C, Ctrl+V e passar as colunas como parâmetro, fazer o pré-processamento adequado antes, que vocês vão conseguir usar sem nenhum tipo de problema. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo.